Boa tarde, quero dar boas-vindas a todos, presencialmente e à distância, para mais essa reunião do Minhoca Imagem. Um caso que, mais uma vez, vai questionar muito da nossa maneira de ver a medicina e vai nos ensinar muito, né, Edileide? Como sempre, a Edileide aqui para comandar e abrilhantar com o seu intelecto diferenciado as coisas dessas reuniões encantadoras. Verdade, esse caso... Mais um caso desafiador. Esse caso, realmente, nós erramos mais de uma vez com ele, errou imagem, errou avaliação clínica, mas o mais importante é que a gente aprendeu com nossos erros, né? Nos surpreendemos com o resultado, que eu não vou dar spoiler do final, então vamos ver o caso, vocês vão concordar comigo mais para frente, um belo caso para a gente discutir hoje. Aqui no meu lado, todos da diretoria do Minhoca Imagem, a doutora Mariana, da diretoria, o doutor do Teleeletro, o doutor Paulo Salvador da Tomo, o doutor Tito, diretor do ecocardiograma, o doutor Ibrahim do meu lado, e a doutora Wendy estreando hoje como nossa ecocardiografista aqui, e vai nos surpreender com os resultados do seu exame. E apresentando o caso hoje, o doutor Cícero Costa, nosso R1, que começou o primeiro dia dele no setor, ele já teve que apresentar o primeiro caso hoje do Minhoca Imagem. Então, e vai dar muito certo, tenho certeza. Por favor. Daqui para frente só aumenta o grau de complexidade. Sempre piorando, né? Na nossa plateia diferenciadíssima a presença do Dr. Jorge Ah, Assef. sim, o doutor Jorge Assef, eu não acreditei que ele viria e veio, né? Vamos ver, o primeiro Minhoca Imagem que o doutor Jorge Assef assiste, 3 seguidos ganha o título de diretor do Minhoca Imagem. Ele já tem cargo de diretoria demais, que ele não quer mais, não pode mais associar mais um não, né? Tá bom, vamos então começar, doutor Cícero, por favor. Boa tarde, meu nome é Cícero Felipe Pai Araújo Costa, estou aqui para apresentar o primeiro caso do mês de maio. E em frente a um caso como esse, desafiador como esse, a primeira mensagem que a gente tem que deixar é a seguinte: não tenha medo de cometer erros, tenha medo de não aprender com eles. Então, o caso vai começar da seguinte forma: a identificação do paciente, é um paciente OAD, 69 anos, sexo masculino, trabalhador rural. De antecedentes patológicos, ele negava qualquer doença endócrino-metabólica, doenças cardiovasculares, ele era somente eixabargista, com a baixa carga tabágica, 6 maços ao ano, e ex-etilística, com a alta carga, em abstinência há cerca de 16 anos. O paciente ele dá entrada aqui via pronto-socorro no dia 14/1, com a dispneia e cansaços moderados e esforços, associado a um edema em membros inferiores, com piora aí com a evolução dos últimos 3 meses. No início da investigação, foi achado um derrame pleural à direita. Ele foi internado em sua cidade de origem e obteve a melhora parcial com o tratamento instituído, sem relato de punção, de alívio ou diagnóstica desse derrame pleural. Atualmente, a dispneia está aos moderados esforços e ele mantém o seu trabalho na zona rural. Nega a perda de peso e febre. De medicações de uso domiciliar, nós temos somente o flavonide, que foi iniciado recentemente. Ao exame, o paciente está em regular estado geral, hidratado, com aturgência jugular e discretamente dispneico. Bulhas normofonéticas com sopro sistólico em foco tricúspide. Murmúrio vesicular reduzido em base direita e uma presença de edema 2 cruzes com varizes, sem empachamento de panturrilhas. Em frente a um caso como esse, como nós temos o principal sintoma, a dispneia, é importante que a gente tente organizar esse pensamento. Então, eu trouxe aqui hoje a pirâmide da dispneia. Então, as causas mais comuns são as causas do quê? Pulmonares e pleurais, seja TEP, seja pneumonia, asma. As causas cardíacas, em segundo lugar, como IC, arritmia, IAM, tamponamento, pericardite. As intoxicações, anemia e as causas do desequilíbrio ácido-básico. Não podemos esquecer também das questões de ansiedade. Então, com isso, nós vamos pedir exames para tentar refutar cada uma dessas hipóteses e encontrar o que é que o paciente tem. Então, de exames laboratoriais, o que é que nós vimos? Nós vimos que era um paciente que não tinha sinais de infecção, não tinha sinais de uma insuficiência renal importante, mas tinha um proBNP bastante elevado. No raio-x de tórax, o que é que nós vimos? Infelizmente, o raio-x de tórax não foi feito nas 2 incidências previstas, foi feito somente na incidência PA.
Então, nós vemos uma radiopacidade aí em região de ventrículo direito, ato direito, e também em seio coxofrênico direito, que pode aí ser compatível com o derrame pleural que o paciente tinha apresentado. Falar Deixa eu só parar um pouquinho, mas além do derrame pleural, que está nítido aí, né, tem uma imagem meio branca aqui embaixo do coração, você não acha, Breno? Tem sim, essa radiopacidade que ele comentou, ela fica bem pronunciada, principalmente nessa porção mais inferior, como você disse. Dá a impressão de ter uma estrutura calcificada na mesma projeção da sombra cardíaca, né? Bem intensa. Prosseguindo com a investigação, nós temos a questão do eletrocardiograma, que vai ser comentada agora pela doutora Mariana Fusi. Boa tarde, pessoal. Obrigada de novo pelo convite. Eu tenho pedido primeiro o raio-x de tórax para absolutamente todos os meus pacientes, sem exceção agora, porque o que a gente tem visto de alterações no raio-x que levam a gente a ter um outro raciocínio é impressionante, né? Então, voltamos ao raio-x e ao eletro, né, que faz parte aí quase da anamnese. Bom, primeiro, ele é irregular, RRI irregular, e a onda P, a gente tem uma dificuldade de ver. Se a gente pegar o D2 longo, que é o segundo de cima para baixo, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto complexo, a gente consegue ver uma onda P nítida. Nos outros complexos, me parecem, ela é de mais baixa voltagem, muito pequena, me parece um ritmo atrial ectópico. Ele deve estar aí entrando e saindo de ritmo atrial ectópico, e deve ser um ritmo aí de suplência quando bradicardiza esse eletro. Além disso, ele tem um desvio do eixo para a direita. O QRS é estreito, tem uma alteração de repolarização difusa, de uma alteração de repolarização ventricular difusa. Esse complexo não chega a ter baixa voltagem, mas, desculpa, tem alguns critérios. O que a gente repara também é que parece que esse QT está prolongado, né, deve estar acima de 470 milissegundos. E uma coisa que faz pensar em uma possibilidade, talvez de uma sobrecarga, alguma coisa acontecendo em câmara direita, é esse ritmo aí que está entrando e saindo, ectópico, e a gente vê esse desvio de eixo associado em V1, a gente vê um QR. Esse QR é um sinal que a gente chama de SOD Polaris. É um sinal indireto de sobrecarga de átrio direito e muitas vezes está associado também a sobrecarga de ventrículo direito. Então, é um eletro que bastante inespecífico, que tem bastante alteração, que ainda a gente precisa prosseguir em investigação. Prosseguindo a investigação, o paciente trouxe alguns exames realizados em serviço externo. O ecocardiograma do serviço externo mostrou uma imagem hiperrefringente adjacente à parede livre do ventrículo esquerdo, com limites mal definidos e com aparente extensão para o pericárdio. Esta imagem promoveria compressão extrínseca do VD e rechaçamento em direção ao ventrículo contralateral, com retificação do septo interventricular e diminuição do ventrículo esquerdo. O desempenho sistólico do VE e VD naquele momento eram normais e tinham uma disfunção diastólica acentuada. Na tomografia de tórax, nós tínhamos um conteúdo loculado hiperdenso em segmentos posteriores do lobo inferior direito e médio, sugerindo aí um empiema. Então, com isso, quais foram os diagnósticos sugeridos? Esse paciente ele tinha uma pericardite constrictiva, ele tinha um tumor, essas margens mal definidas, ele tinha uma ruptura de VD ou ele tinha um abscesso pericárdico? Para falar agora sobre cardiograma, convido a doutora Wendy. Doutor Wendy, vamos colocar em discussão aqui. Pois é, o que a gente tem de concreto até aqui é um paciente de 69 anos, né? 69 anos, que começou com uma história de insuficiência cardíaca, que tem um eletro que mostra sinais indiretos de aumento de átrio direito, quem sabe de ventrículo direito, com um ritmo atrial ectópico. Aquele raio-x que mostrava uma área
calcificada, muito provavelmente, né, hiperdensa, e aí de repente aparece uma toma que fala de empiema pleural e o eco falando de uma massa, a projeção do ventrículo esquerdo. Então, agora ficou difícil da gente juntar todas as coisas na nossa cabeça mesmo, né? E quem acha que é ruptura de VD, levanta a mão. Quem acha que é pericardite constritiva, levanta a mão. Quem acha que é tumor, levanta a mão. Então, todos os outros acham que é abscesso pericárdico. E aí, acho que eu passo. Você quer pedir para um dos que defendeu o abscesso pericárdico? É um diagnóstico interessante. A toma me fala do empiema. Assim, tem uma massa no coração comprimindo. Eu acho que o abscesso seria uma ideia interessante aqui, antes de prosseguir adiante. Quem concorda comigo no abscesso? Eu acho que pode ser até por contiguidade, é porque é hiperecogênico, né? Líquido, que é abscesso, pensando em líquido, seria hipoecogênico, né? Que é pus, é líquido, né? Não seria hiper, mas não sei. Eu acho que é o diagnóstico também. A tomo deu como hipo, né? A tomo deu como hipossinal. Mas é líquido, né? E o Ná também concordou com o abscesso. Tem uma coisa faltando no abscesso, que o paciente geralmente tem um abscesso, um empiema, deveria estar febril, toxemiado. Eu ia perguntar isso para você, se você não acha que a clínica aí tem uma dissociação não eletromecânica, mas clínica. Eu vi uma vez um paciente que tinha uma pericardite purulenta e que ele não tinha febre, o hemograma não era infeccioso e era purulento, com certeza. Mas isso é muito raro. A maioria das vezes a gente tem um quadro infeccioso exuberante, paciente toxemiado, tudo principalmente mais. Pulmonar, né? Uma coisa que dá mais manifestação. No pulmão, tendo no pericárdio, estranho, né? Um abscesso já, acho um pouco provável. Mas aquela imagem do raio-x me lembraria bem uma pericardite constrictiva. Eu valorizo aquelas imagens de cálcio que a gente vê no raio-x. Era interessante ter sido feito o perfil, que não foi feito, mas o perfil ia esclarecer um pouquinho melhor. Dr. Jorge Assef, nosso visitante ilustre, o que você pensa, Jorge? Tem que chutar uma dessas 4 hipóteses. Bom dia, antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui diante de vocês. Parabéns, Edilei, Ibrahim, pela iniciativa. É uma bela sessão, muita informação, realmente só deixa a gente muito feliz. Eu concordo com a Edilei, eu afastaria abscesso, afastaria empiema, porque o paciente não tem clínica alguma. Dificilmente a gente tem um processo infeccioso assim, num paciente sem esse tipo de sintomas. Também é uma evolução clínica de pouco tempo, né? 3 meses. Então, me faz supor que possa ter mesmo um processo no pericárdio, quem sabe levando a essa dispneia, mas é difícil que aquela imagem da toma não seja nada. Por esse motivo, eu acho que fica sempre a possibilidade de que haja 2 alterações aí. Uma massa extrínseca em alguma região, provavelmente perto do ventrículo direito, como a toma mostra, mas um processo pericárdico, até porque o raio-x mostra alguma calcificação. Eu iria para essas 2 possibilidades antes do eco. Perfeito. A gente não gosta muito que ninguém descubra o diagnóstico muito rapidamente, senão não tem graça, né? Nós já resolvemos, não tem o que fazer. Vamos em frente, que esse caso tem surpresas mais para frente, né? Vamos, então, continuar. Doutora Wendy, por favor. Ok. Bom, muito obrigada, doutora Edileide, pela intimação a apresentar esse caso hoje, tá? Mais do que um convite. Eu fui residente aqui, eu sempre falei que eu guardo pelo Dante uma admiração quase gravitacional. Aí fiquei por perto e minha casa me chamou de volta. Estamos aqui para isso. Esse paciente chegou na internação, foi solicitado o ecocardiograma já na internação. A gente começou na melhor condição técnica possível, a sala com luz baixa, aparelho de última linha, e o paciente não tinha janela para external. Aí a gente fala, começamos mal. Vamos chamar a resiliência para a gente poder guardar informação de outras perspectivas, porque quem faz eco sabe como cada janela é importante. A gente tem muita informação para ser recolhida na imagem para external. Contudo, a gente abre mão dessa imagem que não existia e começamos a avaliação pela imagem apical. Na imagem apical,
Deixa aqui só sair do apontador para começar a rodar. A gente começa geralmente pela avaliação bidimensional, antes de começar a avaliação dos fluxos. Eu sempre falo para os residentes, não fiquem babando pelo Doppler. Primeiro, vamos tentar começar o raciocínio pela imagem bidimensional. Nessa imagem apical, no corte de 4 câmaras, deu para ver que o paciente tinha um aumento do átrio esquerdo, um aumento discreto, de uns próximos de 35 ml, quando indexado para a superfície corpórea, aumento também do átrio direito, e chama a atenção que tem, sim, uma imagem com ecogenicidade aumentada, que está praticamente rechaçando a parede livre do ventrículo direito, não permitindo uma adequada distensibilidade da cavidade ventricular. Continuando com essa avaliação, e quando a gente vê que tem alguma entidade causando uma compressão extrínseca, a gente sempre tem que tentar procurar sinais de constrição. Tá? Foi bem questionável, mas a gente conseguiu identificar um discreto deslocamento do septum interventricular que parecia fásico. Tá? Aqui não aparece o respirômetro, mas em imagens que tinha avaliação junto com a respiração, a gente conseguia ver que esse discreto deslocamento parecia inspiratório. Aí a gente se questiona, olha, será que eu posso interpretar isso aqui como um septal bounce, que é um sinal que a gente vê em pacientes com pericardite? Continuamos a avaliação e, bem longe do que a gente espera em um paciente com pericardite clássica, dá para perceber que tem uma discreta variação dos diâmetros das cavidades. Nessa imagem que os senhores estão vendo, tem um VD que já tem uma distensibilidade reduzida, mas parece que em alguns momentos do ciclo ele fica bem menor. Igualmente, quando a gente faz a comparação do ventrículo esquerdo. Eu vou trazer para os senhores uma referência de um caso que já foi apresentado aqui, um paciente com uma pericardite constritiva clássica, tá? A doutora Líria Lima, por sinal, apresentou no dia 7 de fevereiro, do que a gente espera encontrar no eco um paciente com pericardite constritiva clássica. A gente vê uma nítida variação dos diâmetros do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo que se apresentam de forma fásica. Durante a inspiração tem um aumento significativo do ventrículo direito em decorrência de um deslocamento exagerado do septo interventricular para a esquerda. Em consequência, o ventrículo esquerdo fica reduzido e essa relação se recupera de volta na expiração. A gente acaba confirmando essa informação no modo M, em um eixo longo ou um eixo curto, que nosso paciente do caso atual, por sinal, não tinha. Então, era uma informação extremamente valiosa que a gente não conseguiu concluir no exame do paciente atual. Apenas para os senhores terem uma forma de comparar. Esse aqui foi um paciente que a gente fez com uma pericardite constritiva clássica, e esse aqui é o nosso paciente atual, em que é bem questionável a avaliação dessa variação respiratória. Então, acaba sendo meio inconclusivo se esse paciente tinha ou não interdependência ventricular. Então, vamos procurar outras ferramentas do que pode estar acontecendo. A gente fez a relação EA do fluxo transvalvar mitral, dando uma relação acima de 2, com um tempo de desaceleração curto, considerado menor a 160 milissegundos. Com essa relação EA e com esse tempo de aceleração curto, a gente conclui que ele tem uma restrição do enchimento ventricular. E aí, tem uma restrição. A próxima pergunta. O problema é miocárdico ou o problema é pericárdico? Bom, vamos ver. Aí a gente faz uma avaliação tecidual. Vamos torcer para que essa onda L' seja pequena. Porque se é pequena, fechou. Muito provavelmente seja miocárdico. Mas a pericardite constritiva também pode ter uma redução da onda L' lateral. Então, muito provavelmente, eu vou encontrar uma onda L' pequenininha em qualquer uma das duas circunstâncias. Aí vem essa onda L', esse 6 de onda L' lateral. Não consigo concluir se é pericárdico, mas com certeza miocárdico não é. Porque eu deveria ter uma redução exagerada da velocidade de deslocamento desse anel lateral. Uma informação extremamente valiosa é ver a onda L' septal. A onda L' septal, tradicionalmente, deveria ser um pouco menor que a onda L' lateral. A relação
entre a onda E' septal e a onda E' lateral se perdeu. A gente tem uma inversão da velocidade. E mesmo tendo uma onda E' lateral com velocidade alta, a septal é muito mais alta. Aqui a gente pode preencher 2 critérios. O critério do ânulus reversus, em que a onda E' septal é maior que a onda E' lateral, e o ânulus paradoxus. Eu esperaria que em um paciente com padrão restritivo do enchimento ventricular, a relação E' seja maior que 14. Por quê? Porque a gente perde a velocidade das ondas E'. Então, essa relação aumenta proporcionalmente conforme a injúria miocárdica é pior. Só que no caso de pacientes que têm ondas E' aumentadas, mesmo com padrão restritivo do enchimento ventricular, a gente não consegue uma relação E' acima de 14. Muito pelo contrário, no caso desse paciente, era uma relação E' de 7, ou seja, menor a 10. Continuando na avaliação dos fluxos transvalvares, deu para ver que tinha uma variação respiratória exacerbada fásica com a respiração. A gente fizemos o cálculo da variação inspiratória do fluxo transvalvar tricúspide, que deu 83%, e do fluxo transvalvar mitral, 35%. A gente considera como um critério altamente sensível e específico para pericardite constritiva quando a variação tricúspide é acima de 60% e a variação do fluxo transvalvar mitral da velocidade de pico da onda E acima de 30%. No caso, esse paciente preenchia o critério de variação respiratória exagerada dos fluxos transvalvares. Aí continuamos, a gente tenta utilizar todas as ferramentas que a nossa tecnologia hoje está permitindo. Foi realizado o strain global longitudinal e deu para perceber que o paciente tinha uma redução da deformidade longitudinal, tanto na parede lateral do ventrículo esquerdo, quanto na parede livre do ventrículo direito. O strain da parede livre do VD é considerado acima de 20%, o paciente tinha 8,3%. Então, tem outro parâmetro, como índice de deformidade diminuído na parede livre do ventrículo direito e na parede lateral do ventrículo esquerdo. Mas o ventrículo direito não tinha chamado tanto a atenção. Vejam, senhores, que a gente fez uma imagem que chama imagem multiplanar, focada em ventrículo direito, e uma imagem multiplanar focada em ventrículo esquerdo. Nesses pequenos cortes, esses 9 cortes que a gente tem desse lado da tela, a gente tem referência de pequenos cortes, como se fossem cortes tomográficos da imagem em questão. Aqui seria a região apical do ventrículo direito e vamos avançando em cortes multiplanares até o segmento basal do ventrículo direito. A região apical parece ter a contratilidade um pouco mais preservada, mas quando a gente chega no terço médio, tem uma imagem com refringência muito aumentada, adjacente à parede lateral, que não permite praticamente que a parede lateral se desloque. Então, o enchimento ventricular está praticamente restrito à dinâmica do septo interventricular. Essa imagem, inclusive, gera sombra acústica, tanto que a parede lateral do ventrículo direito praticamente desaparece nos cortes mais inferiores. Vejam, senhores, que tem a sombra acústica exacerbada nessa região. Agora, do lado do ventrículo esquerdo, a gente não tinha visto nada tão gritante. Quando fizemos o strain, percebimos que, efetivamente, ele tem uma redução da mobilidade da parede, com uma região com refringência também aumentada, que começa da metade da parede lateral, mais próximo da base. Vai da metade até a base do ventrículo esquerdo. Então, é totalmente condizente com a imagem do strain, que estava documentada, a restrição da deformidade longitudinal e a diminuição da deformidade na parede livre do ventrículo direito. Então, aqui a gente entendeu que o problema não era só adjacente ao ventrículo direito, senão também o ventrículo esquerdo. E uma alteração hemodinâmica que fala muito a favor do aumento da pressão das câmaras, esse paciente tinha outros sinais clínicos de aumento da pressão do lado esquerdo, seria a veia cava inferior totalmente pletórica. Vejam, senhores, como no respirômetro a gente tem
Zero de variação respiratória nessa cava. É uma veia cava que mede 27 milímetros, praticamente sem variação respiratória. Na imagem tridimensional ficou muito bem documentado como a cava é totalmente pletórica, inclusive tem dilatação e as veias suprahepáticas são fixas, praticamente não tem variação do seu calibre ao longo do ciclo. Então, a gente utilizou, mesmo na ausência da imagem paraexternal, todas as ferramentas que a gente conseguiu do ponto de vista de avaliação bidimensional, de avaliação da deformidade miocárdica e avaliação tridimensional. E as conclusões desse exame foi que o paciente tinha uma compressão extrínseca, nitidamente diminuindo a distensibilidade do VD e parcialmente, principalmente na região do segmento basal do ventrículo esquerdo, que seria essa região aqui, que tinha áreas de intensa calcificação com distribuição desigual. Lembram, senhores, que a região apical, inclusive dá para ver aqui, que a região apical parecia ser preservada, mas que a intensidade dessa calcificação aumentava conforme se aproximava às bases dos ventrículos e que o padrão hemodinâmico, mesmo com as dúvidas das primeiras imagens, era um padrão de constrição. Excelente, doutor Wendy. Você vai entender depois por que na região basal do ventrículo esquerdo a parede lateral estava mais parada ali. Minha pergunta é essa: será que a elinha que estava maior, né, bem aumentada na parede lateral, não era só para frente da região basal? Você acha que onde você mediu? Porque deveria estar mais parado ali naquela região basal, né? Você falou em linha lateral alta, né? Devia, doutor. Mas esse é um questionamento que a gente se faz na sessão também, né? Como tem alguns pacientes que acabam fugindo da curva do que a gente vê no dia a dia nas diretrizes. Em pacientes com pericardite constritiva, a gente espera que, por um efeito mecânico, a onda E' lateral seja reduzida. O que acontece? Quando a pericardite é muito grave, esse momento inicial da diástole é o único tempo que o ventrículo tem para conseguir fazer um enchimento adequado. Então, em pacientes com pericardite constritiva muito avançada, a onda E' lateral, contrário ao que a gente imagina, pode ser aumentada. Mas não pode ser diferente a região basal da região médio-apical? Ou você sempre mede na região basal, minha pergunta? Sempre na região basal. Sempre na região basal. Ok, vamos em frente. Mas olhando agora o eco, vocês vão entender todas as alterações que vocês vão ver na tomografia. Não, mas quando esse eco chegou no seu ambulatório, ajudou o seu raciocínio? Sim, mas a gente já tinha visto a tomo, então houve uma distorção da história. O doutor Paulo, acho que chegou só. Vamos voltar a fazer a pergunta agora, antes da tomografia. Voltar a fazer pergunta, por favor. Doutora Líria. Jorge, você está com o microfone, né? O que você acha agora, Jorge? Pericardite constrictiva em ponto final e essa massa aqui, no átrio direito, ali no ventrículo direito. Primeiro, eu queria dar parabéns ao Wendy. Belíssima apresentação, muito conhecimento. Se você me permite, naquele Doppler mitral, quando a gente tem uma EA maior do que 2, a gente não está sempre diante de uma constricção ou de uma restrição. Se fosse uma criança, a gente teria esse padrão fisiológico normal, um adolescente também, atleta também, mas, obviamente, é possível afastar essas possibilidades só de olhar para o paciente. Acho ainda que existe uma doença pericárdica que leve a algum grau de constricção. Por que constricção e não só restrição? Pela interdependência ventricular que o Wendy mostrou. Quer dizer, a constricção é um processo restritivo de enchimento do ventrículo esquerdo, e aqui vale chamar a atenção que restrição, por definição, é a redução do enchimento na contração atrial. A gente tem uma contração atrial que não é efetiva para se esvaziar, para o ventrículo se encher. Por isso que a gente fala de restrição ventricular. E nesse caso, parece haver uma restrição ventricular com uma variação do enchimento do ventrículo esquerdo ocasionado pela distensão do ventrículo direito. Então, parece mesmo se tratar de uma constricção. Se a gente pensa em constricção, tem que pensar em doença pericárdica. Provavelmente também tem uma massa no ventrículo direito, que leva à redução da distensibilidade do VD. Eu só não afirmaria que a alteração da porção
basal ou médio basal da região lateral do VE se deva por uma constricção da massa. Pode ser só por um problema pericárdico levando a uma alteração na deformação nessa região. Mais do que isso, eu não falaria por enquanto. Eu queria fazer uma pergunta para o Tito, que achou que não ia falar. Tito, você acha que a ressonância, porque estão falando em tomo, você acha que a ressonância poderia ter ajudado nesse caso ou você também teria indicado a tomo? Eu sou um defensor assíduo da ressonância, né? Então, bom, primeiro acho que a ressonância conseguiria localizar essa massa bem mais com uma exatidão maior do que os outros métodos. Além disso, provavelmente explicar algum conteúdo do interior dessa massa ou tentar explicar o tipo de substância que a gente tem nessa massa. Ela também consegue avaliar a função e a presença ou não de realce tardio, seja no pericárdio, às vezes no miocárdio, ou doenças associadas. E a gente tem um sinal no eco muito claro aqui, que a Wendy mostrou, que é esse septal bouncing, que para a ressonância seria o principal, num exame normal, né, de costume, né, tradicional, seria o principal sinal para a gente analisar e dizer que tem um certo grau de constricção. Acho que seria um complemento ao eco, sim. O eco já deu praticamente todas as informações, uma janela bastante razoável apical, mas talvez a ressonância incrementasse nisso aí. Por que vocês pediram a tomo? E principalmente porque ela veio antes do eco, né? Por que vocês pediram tomo antes e não o eco antes, nem a ressonância? Na verdade, eu vou contar como a coisa foi. Chegou aqui com diagnóstico de tumor, né? Ela veio trazendo um ecocardiograma de fora, dizendo que havia um tumor e todo mundo comprou essa ideia de que havia um tumor, né? Então, o eco falou que não tinha uma boa janela acústica, então todo mundo pensou no tumor e tinha essa história do derrame pleural, o sugestivo de IPM, então a gente imaginou um tumor mesmo. Inclusive, você vai ver que a gente pediu uma tomografia com contraste. Não fui eu que pedi, mas foi pensado realmente em tumor cardíaco e foi por isso que se poderia pensou. explicar, por exemplo, tumor Que poderia pericárdico, né, explicar. Jorge? Poderia explicar isso. Alguém pensou na possibilidade, em se tratando de Brasil, em tuberculose, algum quadro desse tipo, levando a essas alterações? A gente ainda não chegou na etiologia, né? A gente começou aqui a saber o que o paciente tem, se era só uma pericardite constrictiva ou se tinha algo mais além da pericardite constrictiva. Antes da gente continuar, queria até explicar para os residentes, que eu sempre explico que é bounce septal. O pessoal que faz eco acha muito fácil falar de bounce, mas não explica direitinho esse sinal de interdependência ventricular. Então, o bounce é uma movimentação exagerada do septo interventricular, porque ele fica acomodando pressão de um lado e do outro. Eu sempre comparo assim, eu e Ibrahim estamos numa caixa fechada e a gente não pode sair daquela caixa. Então, se Ibrahim abre os braços, eu tenho que me encolher. Se eu abro o meu braço, ele tem que se encolher. Então, aí o septo que fica aqui no meio fica girando muito além do que devia, de um lado para o outro, muito além do normal, né? Isso é o bounce septal. Eu sempre explico assim. Bom, mas vamos em frente, a gente não sabe o que o paciente assim, tem ainda. Mas tem alteração pulmonar, né, Jorge? Tem essa história de MPM, etc. Podia ser uma tuberculose, uma forma menos típica de tuberculose, né? Mas, Poderia explicar. Ibrahim, mas você teria pedido uma ressonância se fosse, você até vendo o caso até aqui, essa tomografia sugerindo um empiema, o eco achando que tinha uma janela ruim, mas que tinha um possível tumor comprimindo o átrio direito? Eu acho que eu teria começado pela tomo. Talvez E até aquela imagem de cálcio, o que eu acho que me chamaria mais atenção, aquela imagem de cálcio na o raio-x. meu raciocínio foi como o do Jorge. Tem uma coisa calcificada que a gente viu no raio-x e que o eco também viu. E, por outro lado, tem uma história de empiema que não está batendo muito com a evolução clínica do paciente, está ficando fora. Então, acho que repetir uma tomo, com ou sem contraste, mas acoplada ao eletro, para a gente ter uma melhor relação, poderia ser mais útil. Líria gosta muito de ressonância, né, Líria? Você ia pedir ressonância. Vamos então. Tudo isso para dar mais expectativa para o que o Paulo vai mostrar agora. Boa tarde com todos, já com uma grande pressão nas minhas costas. Para não deixar chateados da ressonância, a gente vai falar da tomografia. Essa é uma primeira aquisição, uma varredura que a gente faz da cabeça até os pés. A gente vê que uma imagem sem contraste já chama atenção, uma imagem bem gritante, uma camada de cálcio envolvendo ao coração, além desse derrame pleural à direita que a gente observa. Tá? Essas são imagens iniciais, sem contraste, para ter uma noção do que a gente vai observar. Agora, já em imagens
frisadas aqui. Vejam vocês, percebam aqui uma imagem sem contraste. Percebam vocês aqui o ideal da tomografia que a gente vê. Então, é um jogo de atenuações, nada mais que a gente vê. Então, imagens que têm muito conteúdo de cálcio, elas brilham muito mais em questão às outras que não têm uma atenuação. Por exemplo, vocês veem que o parênquima acaba ficando preto, de estruturas como o miocárdio e a cavidade acaba tendo uma atenuação diferente. Então, percebam como ela envolve aqui na topografia do ventrículo direito, mas também no ventrículo esquerdo. Então, já quem estava pensando que era uma questão restrita ao ventrículo direito, a gente observa também que esse cálcio também fica bem na parede lateral do ventrículo esquerdo. Agora, mudando aqui, é uma imagem não contrastada, tá? Só ponderando aquela atenuação de cálcio, só mostro para vocês o que o Dr. Ibrahim falou. Inicialmente, uma tomografia sem contraste já traz muitas informações, porque a atenuação de cálcio, a gente sabe, na tomografia pondera bastante. Então, percebam vocês como acaba sendo quase um escudo. Tem um residente que um dia falou, um ovo de dinossauro. Vejam a classificação quase circunferencial, mas na frente tem uma espessura que tem mais do que cálcio. Tem outra espessura, parece que tem duas camadas na porção anterior, adjacente ao externo, na face posterior, qual deixa a gente mais intrigado do que a gente está tratando. Quando a gente já vai e parte para imagens contrastadas, tem um sinal tomográfico ainda não validado, mas acho que a gente merece prestar atenção, que é essa plétora na cava superior. Fisiologicamente, o que a gente faz? Injeta contraste, observa a dinâmica do fluxo e pega o contraste na estrutura que a gente quer observar. Pode ser protocolo TEP, para TEP, câmeras direitas, coronárias, pondera no lado esquerdo. Mas uma coisa que a gente chama muito atenção, né, Dr. Ibrahim? Quando os pacientes têm uma IC direito, um comprometo do lado direito, mesmo o paciente não fazendo valsalva na hora de fazer a aquisição, a gente não tem por que ver o sistema hemiástico preenchido de contraste. Tem um fluxo de contraste indo para trás, além de uma cava superior com as dimensões bem aumentadas. Vocês veem que a cava superior tem quase o tamanho da aorta aqui. Então, tem uma plétora no lado direito, salientando muito mais essa clínica do paciente de um comprometimento do lado direito. Então, vejam vocês que o lado nível pulmonar não tem um comprometimento, mas sim da cava superior, que até ficou mais contrastada por conta desse falha de esvaziamento com facilidade. Então, descendo aqui nos cortes, vejam vocês a cava superior, já começa a aparecer um pouco de cálcio no lado direito. Tá? Quando a gente desce nos cortes, observamos várias atenuações aqui que a gente vê mais calcificado, mas também uma atenuação um pouquinho mais escura do normal, que a gente não está acostumado, que também tem aqui na porção lateral do ventrículo esquerdo. Então, para a gente se orientar, essa é uma visão tomográfica de uma imagem de 4 câmeras, onde a gente observa o átrio direito aqui, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Então, 3 coisas que chamam a atenção aqui. Primeiro, embora a gente observe que uma imagem de primeira passagem de contraste, a gente já observa aqui uma falha de enchimento no átrio direito. É muito relevante a gente falar na tomografia que, justamente por essa dinâmica de injeção de contraste, para bater martelo, para observar com melhor detalhe se uma falha de enchimento secundária é um trombo ou fluxo lento, a tomografia precisa ter uma adquisição tardia. Tá? Então, isso foi confirmado e é uma imagem muito sugestiva de trombo aqui no átrio direito. Em segundo lugar, percebam vocês, embora não seja uma imagem dinâmica, como o septo interatrial acaba sendo, documentou nesse caso, com abalamento para o átrio esquerdo. E vejam vocês essa imagem aqui no hemitórax anterior, vejam atrás do externo, como ela tem essa compressão no ventrículo direito, ele quase fica com uma forma com restrição totalmente diastólica. Vejam vocês como o volume dele é muito menor ao ventrículo esquerdo. Então, voltando aqui ao jogo de atenuações, eu vou levar vocês aqui para ver aqui o músculo. Tá? O músculo tem uma atenuação que varia de 40 a 60. Cálcio estoura, cálcio tem números até de 3 zeros. Mas quando a gente observa aqui, perdi o ponteiro aqui. Quando a gente observa, deixa eu botar aqui.
observamos lá nessa imagem que está adjacente ao ventrículo direito, tem uma atenuação mais baixa. Então, quando a gente começa a analisar as atenuações, as famosas necroses gaseosas, tem também uma atenuação que não costuma ser tão baixa. Quando a gente vê muito baixo, tem várias hipóteses diagnósticas. Uma delas é o sangue coagulado, um coágulo. Tá? Mas isso é uma imagem muito inespecífica. E também não tem motivos, né? A gente fica cada vez mais curioso. Só descendo nos cortes, aqui o cabo inferior também dilatado, que já foi descrito, e vejam vocês aqui o cálcio também no pericárdio. Essa é uma imagem em movimento, a gente sabe a limitação da tomografia para análise funcional em movimento, mas aqui só mostrar para vocês que quando são alterações muito grandes, muito chamativas, até a gente acaba documentando esse tipo de alteração como septum bouncing aqui na tomografia. Bom, aqui a imagem do trombo, do lado esquerdo, desculpa aqui, do lado esquerdo a gente vê a cava superior com essa plétora descrita e a cava inferior, essa é a imagem no meio septo interatrial, e vejam aqui a imagem do trombo, que tem uma medida de 20 por 23 milímetros. Aqui no lado direito, em 4 câmeras, que a gente já tinha observado. Uma questão muito interessante, além dessa documentação, dessa alteração, que acabou sendo bem notório, essas alterações na atenuação, nessa formação na parede anterior, no ventrículo direito, vejam como tem atenuação muito baixa. E também aqui na seta amarela, a relação com as artérias coronárias. Em caso tenha uma indicação cirúrgica e tudo, essa relação anatômica, a capacidade da tomografia de definir as estruturas com detalhes, vejam como a gente ajudaria assim no planejamento e falar para o cirurgião também, fica um pouquinho atento à origem das coronárias. Nesse caso aqui, o tronco da coronária esquerda, vejam como ele se relaciona também com essa parede posterior. Aqui a atenuação que a gente tinha falado, aqui a coronária direita, vem que um pedaço de cálcio fica perto do ósseo da coronária direita, qual é um detalhe muito relevante aqui para saber, e vejam o cálcio como acaba envolvendo toda essa parede inferior do coração. Né? Aqui a circunflexa, e aqui uma imagem ponderada em brilho, o MIP, a gente pondera tudo que brilha e acaba sendo mais notório, como acaba sendo envolvendo o coração essa atenuação aumentada com essa variação de atenuação aqui muito significativa no coração. Aqui a gente está fazendo uma varredura, está descendo dos cortes da base para a ponta, só mostrando para vocês essa extensão da calcificação, que ele acaba respeitando um pouquinho na porção apical do coração. E aqui em 3D a gente observa com muito mais detalhes a calcificação, como ele envolve. E sim, chama muita atenção que essa parede anterior, essa porção anterior, não é uma imagem clássica de calcificação só. Tem várias atenuações, vejam como tem um comportamento de massa. Né? Aqui, em outras renderizações em 3D, percebam aqui o cálcio na parede inferior, no lado direito, como é totalmente mais limpo, uma imagem mais lisa em relação a outra massa que a gente observa ao ventrículo direito. E aqui, quando a gente desidrata o coração, observa a repercussão dessa formação da massa e acaba sendo um escudo, né, na parede anterior do ventrículo direito. E aqui, outras imagens também reforçando esse papel da tomografia para ponderar as estruturas que têm mais cálcio. Então, pela tomografia, nossa visão chama a atenção, sim, que tem um componente de cálcio envolvendo o coração, predominantemente na porção médio-basal, circunferencial quase na porção basal, respeita essa porção anterior, como a gente está vendo, mas também chama a atenção esse componente de uma formação na massa anterior que a gente não costuma ver e que não tem uma atenuação clássica de necrose gaseosa, né, que tem uma variação de atenuações que pode corresponder a várias hipóteses diagnósticas, né? A gente vai saber, já. Se pode ser um granuloma. A nossa ideia, desde o início, era que a necrose caseosa, até tinha aquela ideia de dizer que quando a gente tem muito cálcio, tem necrose caseosa na história. Né? Não tinha dúvida nenhuma que era necrose caseosa. Mas eu queria fazer uma observação sobre o trombo do ato direito. Quando a gente viu esse trombo, aí a gente ficou, será que isso é um trombo mesmo?
E aí eu fui falar com o cirurgião, ele fez, quero um ecocardiograma. Aí a gente foi pedir o paciente internado, a gente quer que o eco diga se é um trombo no lado direito ou não. E aí nos disseram, a gente não vai dizer nada, porque essa imagem de cálcio dava uma sombra acústica que não dava para perceber se era trombo ou não. E isso ia mudar a nossa estratégia cirúrgica, porque normalmente o cirurgião opera uma pericardite constrictiva sem extracorpórea. E se ele fosse tirar o trombo, né, como ele terminou tirando, tinha que ter extracorpóreo na história. E ele disse, se for trombo, eu queria que você anticoagulasse para tentar uma anticoagulação prévia. Eu disse, não vai dissolver, se for trombo, não vai dissolver com essa pressão tão grande no ar direito. E aí eu terminei convencendo ele de entrar extracorpóreo e tirar esse trombo. Mas o átrio não viu, não é isso, Wendy? Acho que a sombra do cálcio impede a visualização do trombo. As câmeras direitas estavam praticamente atenuadas, a imagem não aparecia mesmo, tanto que a imagem está entre a nossa fonte de ultrassom e o ventrículo direito. Quando a gente vai na imagem para external, que poderia ver um pouquinho melhor o átrio direito, simplesmente não daria para ver. A gente poderia tentar com uma imagem transesofágica, para tentar ver o apêndice atrial, a crista terminalis, mas por via transtorácica não tinha condição técnica. Me permitem fazer um pequeno comentário aqui? Essa imagem aqui no 4 câmeras vai ser fantástica por 2 motivos. Primeiro que a gente observa essa atenuação aqui do trombo, e vejam como essa atenuação dessa massa aqui, dessa formação no pericárdio, acaba sendo bem parecida com essa atenuação. A gente não costuma ter uma comparação tão boa entre 2 estruturas, né? Então, isso que chama a atenção pela tomografia também. Bom, diagnóstico de pericardite constrictiva, acho que não há dúvida. A questão é o que tem dentro dessa massa, virou agora a nossa... O que chama atenção aqui, eu acho, são algumas coisas. Primeiro, é muito difícil a gente ter essa imagem que o Paulo estava mostrando, tão bizarra, como a que ele está apontando aqui na imagem, não do lado direito, mas do lado esquerdo de quem olha. E a segunda coisa que é muito curioso, é que ele tem uma calcificação muito acentuada na parede inferior. Inclusive, se você puder mostrar, Paulo, aquela reconstrução 3D que você fez, que mostra o cálcio, fica, olha lá, tem uma outra que você tira, por favor, essa aí. Olha como na parede inferior dos 2 ventrículos é a porção mais calcificada. E a reconstrução 3D também deixa mostrar que é uma estrutura bem diferente que a gente tem na porção anterior. Claro, eu não quero além disso, porque você já me mostrou as imagens, eu sei qual é o diagnóstico. Mas, do ponto de vista visual, o que chama a atenção é isso, essa calcificação muito homogênea e extensa na parede inferior, não é a localização mais habitual da gente ver isso. E, segundo, essa morfologia bizarra, principalmente daquilo que está na frente. E até parece diferente o que está na frente com o que está atrás. Então, é até aqui que eu vou para não dar spoiler. Agora, a questão é o que tem dentro dessa massa. Então, é uma pericardite constrictiva que tem uma massa que comprime o ventrículo direito e uma massa menor que comprime a região basal do ventrículo esquerdo. Acho que foi a causa daquele estranho alterado ali, aquela região, aquela massa que está atrás. E a gente não sabe o que é, né? Então, eu chutei e errei, achando que era necrose caseosa. E eu quase punha minha mão no fogo, dizendo que era necrose caseosa, porque eu vi 3 pacientes outros que tinham pericardite constrictiva, muito cálcio, e necrose caseosa, que é a liquefação do cálcio em determinados locais, fazendo, então, essa imagem pseudotumoral na pericardite constrictiva. Então, eu achei que era mais um caso... Mas parece mesmo, quando você começou a mostrar as imagens antes da reunião, eu até achei que era de um dos casos que a gente já tinha discutido aí, que eu vi depois que não, que é paciente de janeiro, não podia ser o mesmo. A única coisa de diferença é isso que o Paulo mostrou, quer dizer, ela tem, geralmente as necroses caseosas, elas são mais homogêneas naquele conteúdo. Aqui é muito heterogêneo e tem como se fosse um septo calcificado, uma septação calcificada no meio, mas a imagem é muito parecida. Necrose caseosa não tem nada a ver com tuberculose, e sim com a liquefação do cálcio, né? E ele faz uma imagem pseudotumoral. É mais comum acontecer na válvula mitral, né? Onde tem mais calcificação, e não tem muita descrição na pericardite, mas a gente tem 3 outros casos que a gente vai mostrar que realmente tinham cálcio e liquefação como pasta de dente, né? Com um aspecto parecido com pasta de dente, e confirmado. Mas nesse caso, será que é o mesmo? Ainda estamos na dúvida, né? Vamos mostrar.
para tirar a Mas dúvida quem agora. depois tiver que acertar, desculpa, você tem que acertar o diagnóstico etiológico completo. O que você vai dar de presente, Ibrahim? Vale 1 ano de estágio na tomografia. Então, para tirar a dúvida agora, a gente vai partir para a cirurgia. A cirurgia que foi assistida pela doutora Edileide. Tem alguém da cirurgia? Talvez viesse alguém, algum residente, não veio ninguém, né? Este caso, eu fiz questão de eu entrar na cirurgia, porque eu queria ver a história do eu fiz pela primeira vez, todas as vezes me falam, eu fiz dessa vez, eu vou ter o trabalho de ir para o centro cirúrgico, de trocar toda, e eu vou ver a tal da necrose caseosa, eu tinha certeza que eu ia ver, quebrei a cara. Vamos lá. Bom, esse é o aspecto cirúrgico, quando abrir o tórax do paciente, a gente vê essa massa, vocês estão vendo, você mostra para mim os limites da massa, você vê que isso aqui está na frente do tórax, parece realmente um escudo, muito vascularizado, muito avermelhado, estão vendo? E vocês veem muitos vazios, muito vascularizados, isso chamou muita atenção do Renato Arnone, de todos que estavam na sala. Passe o próximo. Passe o próximo, por favor, Cícero. E aí vocês estão vendo os limites mais delimitados. Passe o próximo, até desenhei em volta para vocês verem como realmente parece uma tampa em cima do coração. E a gente via isso, ainda o paciente não tinha entrado extracorpóreo, parecia mesmo um escudo do super-homem, ou até mais ainda de um escudo medieval, parecia algo por fora do coração, muito endurecido, era muito endurecido, rígido, este material, que a gente via que ele estava impedindo o coração de se movimentar adequadamente. Passe o próximo. Aí, se vocês conseguem ver que embaixo tem movimentação maior e ele em cima só balança, acompanhando o movimento do coração embaixo. Mas bem avermelhado. E aí, o que é isso? O Renan já falou, necrose caseosa não é. Porque parece que ele conseguiu abrir, né? Foi fácil abrir? Não foi vendo, era muito duro, vocês estão vendo, ele tinha feito com bisturi elétrico, tentando, extremamente rígido, e aí, quando ele abre, ele tem essa surpresa de não ter a pasta de dente, e sim ter um monte de trombos, muito trombo calcificado dentro dessa massa. Dentro dessa massa. E aí a gente mostrou aqui, olha só, a gente mandou esse trabalho, colocou ele no grupo dos nossos outros 3 pacientes que tinham pericardite constrictiva e que tinham necrose caseosa. Esse trabalho foi aceito até para tema livre agora no Congresso da SOCESP, e eu coloquei como paciente 3 o certa de que era uma necrose caseosa, mas não era, mas a gente ainda tem uma possibilidade daquela região posterior ser. O Renato começou logo a dizer, nem queira que eu não vou poder enxergar aquela parte de trás. Então, ela continuou sem diagnóstico. A parte lateral do ventrículo esquerdo não tem como ter acesso cirúrgico a ela. Então, a gente só abordou a parte anterior. Veja que diferença maior dos outros 3, claro, estou olhando agora, né? Estou dizendo que eu teria feito o raciocínio na hora. Mas é exatamente aquela heterogeneidade que, que não tem na massa de trás, mas na massa anterior a gente vê que tem aquele septo que penetra. Pode ver que nas outras imagens a necrose caseosa dá uma imagem muito homogênea, né? E que não é o caso ali, que é uma imagem muito mais irregular, com aquele septo avançando no meio, provavelmente fruto desses... Então, agora, o que vocês acham que provocou isso? Por quê? Essa é a pergunta, mas o diagnóstico... Agora, e vou te dizer, se você acertar todas as perguntas, vale um carro. Vale um carro. Essa é a primeira pergunta. Jorge, você quer arriscar? Se acertar, a primeira não é pergunta engraçado. ele já acertou. A primeira pergunta já acertou. Eu diria que pode ser secundário a um trauma isso. Na região anterior do ventrículo direito. Por que essa cara de Leide? Muito Ibrahim, fora. você vai ter que pagar o carro. Não, tem que ser toda certa. Olha, Tem que ser toda certa. Viu? Se puder ser uma Mercedes. Não, agora tem isso. toda... tá precisando de revisão, talvez Mas você vocês fique com ela. chegaram, se era trauma mesmo? Eu não coloquei o carro na questão. Não, mas tem que acertar as 4 perguntas. E a última a são as primeira era 4? o que é a causa, ele já acertou. A segunda era o trauma provocado pelo quê? Se você acertar o motivo do Qual a trauma, profissão você dele? ganha o carro. Ou Trabalhador rural. é profissão ou é mulher brava? Ele é casado? Saber. Esse era um belíssimo diferencial, Jorge Maneiro. Ele trabalhava do quê? Trabalhador rural.
Olha, está chegando perto, mas não é. Oi? Coice Coice. também não. Foi coice? Não, não é coice, não é coice, não foi coice, não foi coice. Uma cabeçada de uma vaca. De um Uma boi. cabeçada de um animal. Puta, 2, hein? Matei 2. 2, faltam duas. Vocês Faltam estão duas. convidados a passear de carro comigo. A terceira eu vou até facilitar. Diga lá. Vaca, cavalo ou onça. A terceira é essa? É, a terceira. Vaca, cavalo ou onça. Onde ele trabalha? Zona Eu rural. sei que é rural, mas onde? Não sei onde que é. Onça não estava viva. E como ele vai para o trabalho? A cavalo? Acho que é vaca. Pode Essas ser. perguntas a gente não fez para ele. Uma vaca. Tá bom, chegaram perto. Agora a quarta pergunta. Qual era a raça da vaca? Olha, Vocês chegaram a isso de ganhar um carro. Peraí, calma, a gente não sabe. Vamos lá. Continua, doutor Cícero, não antecipemos. Tivemos então que revisitar essa história clínica desse paciente, né? Então, o paciente relatou uma história de trauma torácico com a cabeçada de uma vaca no tórax há cerca de 10 anos, com relato de muita dor local, sem procura de atendimento médico na ocasião. Pouco após o evento, iniciou um quadro de dispneia discreta, que na época foi atribuído ao tabagismo, só que ele tinha uma baixa carga tabágica. E daí, a raça da vaca agora. Só falta a raça Só da não ganharam o carro porque não acertaram a raça da vaca. Mas parabéns. Né? Eu queria agora, falando sério, dar os parabéns a vocês. O Sem raciocínio foi dúvidas. absolutamente brilhante. Brilhante, Para quem estiver doutor vendo Jorge, isso agora ou brilhante. depois, eles não sabiam do diagnóstico. Parabéns. Fala. né? Excelente observação. Quando o Renato abriu, ele fez, eu acho que tem perfuração, tem uma comunicação do ventrículo direito com essa região. Ele procurou tudo e no final ele disse, não tem. Não tem comunicação, provavelmente foi um hematoma que ele fez no tórax que calcificou. E talvez tenha escorrido esse sangue lá para trás, né, e fez também alguns trombos posteriores também. Ficou como principal hipótese. Por isso aquela calcificação na parede inferior tão acentuada, que deve ter acumulado O sangue ali, né? Mas parabéns mesmo, Jorge. É Vocês verdade. foram Nossa, muito bem super mesmo. parabéns. Não rompeu. Atualmente, Na verdade, o que ele encontrou foram esses trombos calcificados que formaram esse escudo em cima do tórax dele, né? Que comprimiu o VD. Você chegou a levantar a literatura, ver se tem algo descrito? Não. Já escreveu? Não. O paciente operou sexta-feira. a evolução atual, o paciente se encontra bem, está no quarto DPO de pericardiectomia com tromboectomia de átrio direito, consciente, contactuante, usando o soldomento de dobutamina, hemodinamicamente estável, sem edemas. Tranquilinho o paciente. Então, para lembrar, né, não tenha medo de cometer erros, tenha medo de não aprender com eles. E outra frase é, quando ouvir barulho de casco, pense em cavalos, mas podem ser zebras. E pode ser também um zebralo. Na verdade, Um zebralo. É a minha ideia, para me salvar no Congresso da Sociedade, eu espero que seja um zebralo na frente, seja um hematoma, mas atrás seja uma necrose caseosa. Ninguém viu a massa de trás, ainda pode ser uma necrose caseosa, não é, E Ibrahim? até essa calcificação pode evoluir para uma necrose caseosa. Né? Fale claramente zebralo, para não virem zebalos. Por favor. como o John Wick disse, os pacientes eles podem ter quantos diagnósticos eles bem entender. Então, ele pode sim ter a necrose caseosa, como também o trauma torácico. Aí ele seria o zebralo, né? Porque está na frente uma Obrigado. coisa, no final é outra. Olha, eu acho que foi outra reunião espetacular. Assim, foi um caso... É raro, claro que não é uma coisa que a gente vai ver todo dia, mas está dentro desse espírito de como integrar as coisas e de como usar os métodos diagnósticos, todos eles, para chegar a um diagnóstico final. E, como sempre, uma observação que a gente faz aqui nessa sessão é que nem tudo que parece a gente tem que prestar atenção aos detalhes. E eu quero tornar pública aqui uma frase que eu uso muito lá na tomografia, que as pessoas falam muito do eco, inclusive que o eco é muito operador dependente, e tudo é operador dependente, principalmente a história.
Talvez se alguém tivesse perguntado para ele alguma história de trauma, alguma coisa no passado, todo o processo diagnóstico teria sido abreviado. Então, de tudo que é variável na medicina, a história, a anamnese e o exame físico são extremamente operador dependentes, então a gente tem que caprichar nisso para que a história termine bem. Queria agradecer muito pela brilhante apresentação, Mendes, você mostrou muito bem. A Mariana quase que acerta a raça da vaca pelo electro, é impressionante como ela sempre vai muito bem nessas coisas. O Tito, pelo comentário com as ressonâncias, o Paul e a Edileide, como sempre, comandando bem, além da nossa plateia, que, falando sério, Líria, o Jorge fez todo o raciocínio e não sabiam do diagnóstico antes. Foi eu acho que o setor de ecocardiografia arrasou hoje. Elogiei, comecei por ela. Nossa, a doutora Wendy estreou magnificamente. Nossa, realmente. Mas não é da diretoria, precisa vir mais 2 vezes. Precisa mais 2 vezes. O Jorge Acep também foi uma participação fundamental, a Líria sempre, todos. Então, precisamos de você aqui, doutor Jorge Acep. Eu agradeço a presença de todos, realmente foi sensacional. Obrigada. Vem tirar foto aqui, Jorge.